O Senhor cumpre sempre suas promessas. Salmo 144. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 9, temos uma reflexão acerca daquilo que está situado dentro de uma seção maior da carta aos Efésios, que discute relacionamentos interpessoais no ethos cristão, ou seja, na ética cristã, incluindo esposas e maridos, pais e filhos, e senhores e servos. E nesse trecho, Paulo orienta os cristãos a viverem seus relacionamentos familiares e de trabalho em harmonia com o ensinamento cristão. Paulo sugere que a fé deve transformar o modo como agimos em todos os aspectos da vida cotidiana. Então, exatamente, devemos dar testemunho, seja onde for. Não temos que esperar um momento. A todo momento é fundamental para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E no que diz respeito a relacionamento humano, no versículo 1, Paulo destaca: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. E aqui é introduzida a noção de uma obediência filial, um valor importante na sociedade judaica e romana. A expressão no Senhor sugere que a obediência dos filhos deve ser entendida à luz da relação com Cristo, implicando respeito, mas sem submissão cega. Isso implica obedecer aos pais enquanto os ensinamentos estejam alinhados com o amor cristão. Honra teu pai e tua mãe, citando o quarto mandamento em Êxodo 20, do versículo 12. E ao refletir exatamente sobre essa vivência entre as pessoas, somos chamados, nos dias de hoje, a continuarmos no caminho de obediência. O que em tempos modernos as pessoas vão contestar tal obediência, mas muitas vezes é exatamente o afastamento de tal obediência que pode levar o ser humano a um ciclo vicioso de pecados. E por isso é preciso o quê? Ser transformado pela graça de Deus. E nos versículos 1 ao 9, nos lembra que a vivência cristã deve transformar todas as nossas relações, não apenas as que temos com Deus, mas também aquelas com as pessoas ao nosso redor. O chamado para filhos, pais, servos e senhores aponta para a espiritualidade que permeia o cotidiano. Então vejamos uma espiritualidade que permeia o cotidiano, que vai fazendo parte de todas as circunstâncias e vivências que nós vamos vivendo. E no evangelho de hoje, em Lucas 13, dos versículos 22 ao 30, Jesus fala sobre o reino de Deus e a importância de buscar uma relação genuína com ele, advertindo sobre o caminho estreito e a necessidade de sinceridade para a salvação. E nesse trecho, Jesus está a caminho de Jerusalém e ensina sobre a entrada no reino dos céus, no versículo 23. Alguém lhe pergunta se poucos serão salvos e Jesus responde uma metáfora de uma porta estreita. E essa imagem sugere que o caminho para a salvação não é fácil e que requer esforço e comprometimento. O caminho da salvação é exatamente o caminho da cruz. Jesus ele não fica como vitimizado, ele não fica criando desculpa, ele simplesmente vai e faz. E nesse sentido, quando temos aqui os termos esforçai-vos por entrar pela porta estreita, a palavra esforçai-vos, agazenomai, implica uma ação intensa, quase como um combate espiritual. E Jesus destaca que a salvação não é alcançada por meios superficiais, mas exige disciplina e dedicação. E com isso, podemos nos perguntar como que de fato está o nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa busca por Deus? Entrar nela
ou entrar pela porta estreita significa renunciar ao egoísmo e às distrações que tentam afastar nossa atenção do que realmente importa. E Jesus chama a viver com dedicação, conscientes do que o tempo é limitado. E que possamos refletir sobre a nossa caminhada espiritual. Está você precisando de um acompanhamento? Está você realmente comprometido com o caminho de Cristo ou está tentando atravessar por uma porta larga de conveniência? Pergunta se nós conhecemos Jesus de verdade e buscamos um relacionamento que vá além das palavras, um relacionamento que vá verdadeiramente de acordo com o Espírito, que é o único que pode nos convencer da necessidade de conversão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.